capítulo 1. Estamos terminando, amém, irmãos? Gostaria de até louvarmos mais um pouco, né? Calma, o Cláudio já até parou, já ia pegar o violão. Tá cheio, né? Né, irmãos? Mas devido ao horário, eu preciso finalizar até as 22 horas, né, irmãos? Mas amanhã tem mais. Amanhã começamos às 16 horas. Que horas, irmãos? Vocês vão chegar a que horas? Que horas? Que horas? Aqui, ó. Já tem um voluntário às 3h30 aqui. É? Então não é... Chega antes, irmãos. Tá bom, irmãos? Porque a gente já consegue fazer as coisas no horário certinho. Tem um batismo ali, já começa ali às 16h10 no máximo. E aí depois os irmãos fica mais um pouco. E às 17 horas começamos o nosso culto, né, irmão? De ceia. E assim a gente dá prosseguimento, louvando, cantando, né? Salmodiando ao Senhor. Em Tiago capítulo 1, irmãos. Versículo 5 e 6, irmãos. Leiam todos juntos aí. 1, 2, 3. E não lancem o rosto, e ser-lhe-á 6, irmão, mais forte. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e é lançada de uma parte. Então você quer ser uma pessoa que crê? Ou você quer ser uma pessoa que é levada de um lado para outro? Você vê que quem não crê, irmão, é levado de um lado para outro. Lembra que o apóstolo Paulo fala lá em Efésios que quando nós somos meninos inconstantes, levados de um lado e para o outro? Então, irmãos, vejam só. A maturidade faz a gente ser firmes. Quando somos maduros, a gente não é levado de um lado para o outro. Amém? O que é ser levado de um lado para o outro? Uma hora quer, uma hora não quer, uma hora está bem, outra hora está mal. Entendeu, irmãos? A gente não pode ser assim. Então, o culto de oração é para a gente se firmar no Senhor Jesus. Versículo 7. Não pense tal o homem que receberá do Senhor alguma? Não vai receber. Versículo 8. O homem de coração. Qual a outra tradução que está aí? Qual o nome? O homem de coração vacilante. O homem vacilão, podemos ler assim. O homem de coração dobre, vacilante. É o que, irmãos? Inconstante em quê? Em todos os seus. Então, uma pessoa vacilante, dobre, ela é o quê? Ela é o quê? Inconstante. Por que uma pessoa se torna inconstante? O que é uma pessoa inconstante? Ela está firme? Não está firme. Uma pessoa que não está firme é uma pessoa inconstante. Por que ela é inconstante? Porque o seu coração é vacilante. E por que o coração é vacilante? Capítulo 4. Numa batalha espiritual, irmãos, no momento em defender a fé do Evangelho, no momento em de confessar Jesus, porque a palavra diz, aqueles que me confessam, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Aqueles que me negam, eu negarei diante do meu Pai que está no céu. Então, a diferença entre uma pessoa que vai confessar Jesus até o fim e do que vai negar é o seu coração. Se o seu coração, irmão, for vacilante, nós vamos ser inconstantes. E se formos inconstantes, não recebemos nada do Senhor. Um coração vacilante, que fica vacilando. Ô Tom, já achou aí? Tá vacilando, hein?
Perdão, moço. Preciso parar com essas coisas. Ah, meu Deus. Vamos lá. Tiago, capítulo 4. Lê, irmãos, que minha voz está sumindo. 8. Versículo 6, 7, 8. 1, 2, 3, irmãos. Como é que diz aí? Antes. Continua. E ele fugirá? Bem forte, irmão. Versículo 8. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo, purificai. Tom, é com você. Mente dupla, incerto, duvidoso, de interesse dividido. De interesse? Repete, irmão. O que é uma pessoa vacilante? O que é uma pessoa de coração dobre? Ou, como nós acabamos de ler, uma pessoa de duplo ânimo. O que é? Mente dupla, incerto, duvidoso. Incerto por quê? Uma hora está ali querendo de todo o coração, aí daqui a pouco se torna o quê? Vacilante. Duplos pensamentos. Uma pessoa que tem duplos pensamentos é que uma hora pensa assim e outra hora pensa assim. Ou uma hora pensa assim e outra hora pensa assim. Quando eu faço assim, você lembra do quê? Serpente. Quando a serpente está agindo, então o cara está... Uma hora está para cá, outra hora está para lá. A serpente. O coração, dobre. Duplo ânimo. Continua, Tom. Incerto, duvidoso, de interesse dividido. Interesse dividido. Então tem coisas do mundo que nos interessa e tem coisas do Senhor que nos interessa. Não é assim? Duplo ânimo. Onde está o problema? Lê o versículo 1, 2, 3. Versículo 8. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, E vós de duplo ânimo, purificai o coração. O problema está onde? Coração. Coração está dividido. Está dividido. E Jesus falou, onde estiver o seu coração, onde estará o seu tesouro, aí estará o seu coração. Então, quando os tesouros dos homens estão em lugares diferentes, lá está o coração deles. Então, não consegue pertencer ao Senhor apenas. Ao mesmo tempo que quer pertencer ao Senhor, também quer pertencer a outras coisas. Duplo ânimo. Vacilantes. Então, não consegue ser constantes. E é levado de ventos em ventos. Então o problema está sempre no coração do ser humano, onde no coração vem sentimentos, pensamentos, vontades, planos, desejos, que Jesus está longe, ou ele está perto. Aí que está a diferença. Se no nosso coração não amarmos a Jesus, vamos amar coisas e pessoas mais do que Jesus. E aí ele se torna duplo. Ele se torna duplo. Vacilante, inconstante. Então, eu devo purificar o meu coração para que ele não seja de ânimo dobre, para que ele não seja de ânimo duplo. Porque, irmão, se o meu coração for do Senhor, vai vir luta, tribulação, tentação, angústia, deserto, vai vir muitas situações, mas o meu coração pertence a Ele. Pertence a Ele. Você já viu aquele rapaz, ou aquela mocinha, ou aquele mocinho que ele gosta de uma moça e também gosta da outra? Vai dar certo isso? Vai dar errado, não vai? Vai. Imagine a mocinha lá, querendo se casar com o mocinho, e o mocinho disse que gosta dela, só que ele também gosta de outras. Como é que vai ficar essa moça? Vai ficar feliz? Não vai. E Jesus? Jesus falou, não podeis servir a dois senhores. Jesus não quer seu dízimo. Jesus não quer 10%, Jesus quer 100%. 100, irmãos. E eu não estou falando de dinheiro. Estou falando da minha vida, da sua vida.
A nossa vida, irmão, tem que pertencer a Ele. Existem muitos projetos da nossa vida? Existe. Desejos? Existem. Existem coisas que nós queremos, desejamos para conquistar? Existe. Qual é o problema? Nenhum, desde que Jesus esteja em todos eles. Seus sonhos, Jesus está lá. Meus desejos, Jesus está lá. Os meus planos, Jesus está lá. O que eu penso do futuro, o que eu quero do meu futuro, Jesus está lá. Se Ele não estiver lá, irmão, então o meu coração se torna um coração dobre, um coração inconstante. Porque para eu conquistar pessoas, para eu conquistar coisas, eu vou negociar o que é mais importante, que é Jesus. E Jesus não pode ser negociável. Se Jesus sair fora da nossa vida por aquilo ou por aquela pessoa, então aquilo ou aquela pessoa não nos serve. Se aquilo ou aquela pessoa entrar no lugar de Jesus, não serve para nós. Porque nos tornaremos coração dobre, inconstante. E um coração inconstante é uma arma fácil para o diabo, porque ele é vacilante. Então, irmãos, nós precisamos estar atentos no nosso coração, se o que está no nosso coração está nos roubando de Cristo, está nos roubando da comunhão com Jesus, com a sua palavra, com o seu evangelho. O que é que nos está roubando? Então, irmãos, ainda que eu esteja longe, ainda que eu esteja, sei lá, tem irmãos que estão a muitos quilômetros daqui. Veja, quinta-feira nós estávamos lá conversando com o Moanésio, e ele falou assim, engraçado, né, irmão? Ele não falou essa palavra não, mas ele falou assim, parece que a gente se conhece faz tanto tempo. Não é interessante isso? Quem que faz isso, irmão? A palavra. A palavra. A irmã Dilma está quanto tempo aqui, irmã Dilma? Um mês na nossa mente, no nosso tempo. Mas espiritualmente, parece que a gente conhece a irmã há quanto tempo? Né? O meu jovem, os irmãos. E assim, irmão, quando você conhece a palavra, parece que você conhece o irmão faz muito tempo, porque é o mesmo Espírito que testifica. Fazia tantos anos que eu não via o Osdinho, o Marcelo, lembra? O Marcelo, lembra? Em 2012 eu encontrei o Marcelo, eu dei um abraço dele. Você lembra disso aí, irmão? Vem cá, vou falar aqui. Ele não tinha essas cãs, ele não era um ancião de Apocalipse ainda. A paz, irmãos. Encontrei com o pastor no Jaçanã. A gente se reunia na casa do meu irmão, o irmão Reinaldo, né? E a gente, o presbítero Gilberto, umas 11 almas. Aí o pastor William foi convidado a pregar lá, ele e a irmã Tati, e eu não lembrei do William. Eu só lembrava da irmã Tati. A Adriana lembrou dos dois. Aí o pastor me abraçou, um abraço tão gostoso. Irmão Marcelo, quem é esse irmão? Eu não lembrava dele, mas ele lembrou de mim. E assim, irmão, eu lembro quando você conhece os irmãos, você dá um abraço nele e fala, meu Deus do céu. Esses dias aí o irmão Davi veio aqui também, um abraço nele tão forte, meu Deus do céu, parece que te vi ontem. Mas é a palavra que faz isso aí, a comunhão do Espírito faz isso. Então, irmãos, essas coisas a gente não pode perder, em hipótese alguma. É a palavra que faz isso. Quando a palavra não está dentro de um coração, a pessoa, mesmo aqui dentro, ela se torna uma pessoa estranha. Porque o Espírito não está conseguindo agir na vida da pessoa. O Espírito não é o mesmo. Então a palavra precisa entrar e purificar o nosso coração, para eu não ser uma pessoa de duplo ânimo, pessoa vacilante. Uma hora quer, outra hora não quer. Nessa de uma hora quer, outra hora não quer, o diabo vai ganhando espaço. Então, irmã, se o seu esposo for vacilante, seja firme. Irmão, se a esposa for vacilante, seja firme. Pais, se os filhos forem vacilantes, sejam firmes. Amém? Irmão, se você vê outro irmão, seja firme, ajuda, estimular uns aos outros a caridade, amor fraternal. Por quê? Porque se nós buscarmos fazer a nossa parte, irmãos, Jesus vai trabalhando e fazendo a obra na vida dos irmãos. Amém, irmãos? Então amanhã estamos nos reunindo aqui
às 16 horas e que possamos, em nome de Jesus, estar aqui para depois ter o culto, né, irmãos? E depois do batismo, esteja orando pelas irmãs, né, irmão? Que as irmãs passam por luta, dificuldade, a gente sabe como é que é, para que a gente possa estarmos reunidos aqui amanhã. Amém, irmãos? Então é um final de semana um pouco mais, né, mais da igreja, e isso é importante para a nossa vida, irmão. Amém, irmãos? Então a cada 2 meses, né, a gente faz essa oração aqui, e ela é muito importante para as nossas vidas. E futuramente, quem sabe, podemos fazer até mais, né, irmãos? Mais vezes. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé.